Uai. Eita, meu Deus. Vamos lá, né? Olha, eu tenho 5 minutos para utilizar, ainda dá tempo. Bom dia! Muito? Muito bom dia. Pô, não tem nenhum americano para eu gastar o inglês que eu tô aprendendo? Good morning, very good morning. Nada, nada, nenhum filho, nada. Ah, hello. Yes, I'm doing my best. Very soon I will speak only English. Vamos ter que ter tradução para português agora. Oh, meus amigos, muito bom dia. Nossa, teve ali no cantinho, falei, meu Deus, ainda tem que levantar daqui, né? A alegria é tão grande, né? A gratidão é tão enorme de poder retornar a essa casa. Né? Falei ali com a Marisa, esse abraço gostoso, eu me sinto em casa. Né? Por isso que o KS, ele, literalmente ele abraça, né? A gente vai embora, mas ele não sai da gente. E Jesus, mais uma vez, né, possa continuar nos iluminando e abençoando, como só Ele faz. Né? Cuidando com tanto carinho dos nossos corações, das nossas almas. Bem, antes da gente começar a nossa fala, não tem como, né? Eu não começar dizendo da minha enorme gratidão. Falo do fundo do coração, né, da alegria de poder retornar aqui à Flórida. E é lógico que todo esse processo, né, das atividades que a gente vai desenvolvendo, sem nenhum tipo de pretensão, em nome do nosso Evangelho, como diz o amigo espiritual, mais uma gotinha no oceano do amor de Deus. Mas aqui nos Estados Unidos, em especial na América do Norte, né, com algumas atividades já programadas para o futuro, tudo começou aqui no KSSF. Eu nunca vou me esquecer disso. Nunca vou me esquecer do carinho, da abertura, do convite. Então, com certeza, a gente já está rodando, né? Já tem um tempo aqui pela Flórida, algumas atividades lindas, mas eu estava na expectativa de chegar domingo. É gostoso, né? É aquela sensação de voltar para casa, né? Tem uns lugares que você fala, oba, vou para casa, vou ver alguns rostos amigos, corações queridos, então é muito bom. Então saibam que pode ter certeza que é uma alegria, assim, redobrada estar aqui. Muito bom mesmo. Para não faltar com a justiça, também tive uma alegria enorme, né? A gente estava ontem em Orlando e também foi maravilhoso, né? As pessoas nos receberam com muito carinho, foi muito bom. Tivemos lá uma atividade do tratamento espiritual, foi maravilhoso. E estar aqui, então, só complementa, né? Só nos deixa ainda mais e mais felizes. Meus amigos, ai, ai. Jesus nos trouxe uma série de histórias lindas que nos inspiram. Os séculos passam, os milênios caminham, mas os ensinamentos do Cristo são imortais. Não é verdade? Tem uma passagem de Jesus que, pessoalmente, eu sempre gosto muito de voltar a ela, porque ela me diz muito. Não é por acaso que foi uma das que nós escolhemos para colocar aqui no CD das parábolas, porque ela é profundamente inspiradora. É aquele momento em que Jesus ele reúne os discípulos e eles vão pescar em alto mar. E aí 3 evangelistas contam a mesma história, né? O sabor cada um das suas emoções. Jesus entra no barquinho, junto com os discípulos, eles vão pescar em alto mar. E aí, de repente, o tempo vira. Lembram-se disso? O tempo vira. Só que naquilo que o tempo vira, e começam a aparecer ventos fortes, as tempestades, o que Jesus estava fazendo? Quem lembra? Dormindo. Muito bem, que bom que todo mundo sabe. Jesus estava dormindo. E aí, aquela loucura, né? Você imagina, você está em alto mar. Pelo menos chegando perto. Aí, de repente, vem, né? Um vento para um lado, vento para o outro. E bate aquela insegurança, né? Um barquinho pequenininho. Na época não tinha tecnologia nenhuma. Só vento para um lado, vento para o outro. De repente, você fala, ih, que a coisa está ficando complicada. Esse barco vai afundar. E eles não tinham o que fazer. E aí, de repente, eles olham para o lado e veem logo quem? Jesus, mas dormindo. Então, eles entram em desespero, naquela tensão profunda. E é então que, no auge do desespero, o que eles fazem? Eles acordam Jesus. E aí, Jesus desperta. E, naturalmente, vê o desespero daqueles, né, que ele tanto amava. Esse momento aconteceu no início da vida pública de Jesus. E para nós é muito interessante esse detalhe. Então Jesus levanta, sem nenhuma dificuldade, ele imediatamente ordena, né, para que os ventos cessassem
e o mar se acalmasse. Então, os discípulos ficam assim, atônitos, né? Eles não estavam acostumados ainda com a grandeza do Cristo, né? Era tudo muito novo para eles. Era o primeiro ano da vida pública de Jesus, um contato com eles. Então, eles olham entre si e falam, meu Deus, quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? E eu gosto muito, assim, de sempre que possível voltar nessa linda história, porque ela representa exatamente a metáfora da nossa vida e vai pautar as nossas reflexões dessa linda manhã de domingo. Levantem a mão, por gentileza, quem aqui quer ser mais feliz? Opa! Uau! Você sentiu que eu sou otimista. Eu não perguntei quem quer ser feliz, né? Eu perguntei quem quer ser mais feliz. Ok. Eu vi que teve gente que não levantou, não, mas tudo bem. Quer ver? Bora fazer um teste agora. Levanta a mão aqui quem quer ser menos ansioso. Ansiosa. Levanta a mão quem aqui quer se sentir mais alegre à medida que o tempo passa. Jesus ordena que os ventos cessassem e o mar acalmasse. Quantas vezes na nossa vida que nós né, somos impactados por situações que nos assustam? Não é verdade? Medo do que o outro vai pensar, problema financeiro, problemas afetivos, medo da solidão, às vezes a tristeza, né? Tem dias que a gente acorda, parece que a gente brinca lá em Minas com aquele trem, né? É sério, assim, bate um trem. E, aliás, diga-se de passagem, o sujeito tem que ser muito forte para bater no trem, né? Bate o trem e você fala, gente, o que está acontecendo comigo, né? E as pessoas oscilam. E aí vem receios grandes. Qual de nós nunca teve receios em relação ao futuro? Ou talvez apego em relação ao passado? Turbulências, meus amigos. Emoções confusas, turbulentas, que às vezes vão criando uma casa psíquica, né, uma casa psicológica contaminada. Porque quando a gente vibra assim muito tempo no medo, na angústia, no receio, infelizmente a gente acaba se acostumando com esse tipo de vibração. Isso é um negócio muito sério, né? Muito sério. E aí, sem se dar conta, aquilo que antes incomodava, às vezes a pessoa nem nota mais que está se sentindo incomodada. Pode observar, quando uma pessoa começa a reclamar da vida, ela começa a reclamar inicialmente de alguma coisa, passa-se algum tempo, o que que acontece? Se ela reclama muito, 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 ela nem nota mais o mal que aquela queixa faz, porque virou hábito. Você já notou como é a história da água? Se você, por exemplo, está num clima frio e a água está quente no seu chuveiro e você entrar debaixo do chuveiro, você sente o impacto, sim ou não? Sim ou não? Agora, se você estiver lá debaixo e a água vai esquentando, a gente sente a diferença de temperatura. Mas chega uma hora que se a temperatura não alternar mais, você nem presta mais atenção que está tão quente assim, porque o corpo se adapta, não é? E muitas vezes acontece a mesma coisa com a água fria. Então, do ponto de vista emocional, é a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente começa a ficar tão íntimo de pensamentos negativos, de medos, de angústias, de receios, de dúvidas em relação à nossa capacidade de ser felizes, que sem se dar conta, a gente começa a bloquear a própria felicidade. E nós passamos a não enxergar todos os recursos divinos que estão pertinho de nós. Exatamente isso que aconteceu com os discípulos naquele momento, né? Numa metáfora para o futuro. Eles tinham ninguém mais, ninguém menos do que Jesus ao lado deles. Mas nem tendo Jesus ao lado, aquilo foi suficiente para trazer paz. Olha a perturbação que eles experimentaram. Porque normalmente é assim, né? Na hora que bate a dificuldade, se a gente não estiver muito alinhado com o mundo maior dentro de nós, a tendência é a gente tremer na base. E treme mesmo. Né? Não é fácil. Não é simples, né, manter esse padrão, né, vibracional elevado quando nós não estamos totalmente em paz. Mas aí, o que é que Jesus nos ensina? Me acorda. Me cutuca. Né? Me chama que eu vou. Né? Me chama que eu vou, literalmente. Na hora que os discípulos falam, peraí, o Cristo está aqui pertinho, vem cá. Mestre, acorda, dá uma cutucada nele. Ele levanta. Imediatamente, tudo que parecia ser terrível, imediatamente se acalma. Então pensa nisso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre felicidade.
Na quarta-feira, nós vamos estar aqui, né, até encerrando a nossa passagem pela Flórida, nós vamos falar de cura e autocura. Eu vou torcer, né, para todo mundo que está aqui poder retornar na quarta, porque na minha cabeça é um seminário com 2 momentos, o primeiro no domingo e o segundo na quarta. Essa que é a nossa linha de raciocínio. Porque hoje nós vamos falar das bases de uma felicidade sustentável à luz do Evangelho. Na quarta, nós vamos entender como é que o processo de autocura é possível de ser feito de dentro para fora, quando nós nos permitimos ser felizes. Mas para a gente se curar de verdade, nós precisamos nos habituar com a ideia de que é possível sim ser feliz nesse plano, nessa existência, apesar de tudo e das dificuldades que a gente vivencia. E esse, gente, é o grande desafio. Então, para nos ajudar nesse processo, e ao mesmo tempo lógico, né, para deixar a nossa exposição mais interativa, eu queria fazer um combinado com vocês. Em alguns instantes, eu vou pedir a gentileza de vocês de me acompanharem no movimento. Todas as vezes que eu levantar a minha mão assim, você vai falar eu. Vamos fazer um ensaio. 1, 2, 3. Eu. Não, tá fraco. 1, 2, 3. Muito bem! É isso aí, gostei. I like it. É isso aí. Então bora de novo. Eu não contava com essa ajuda, gostei. Delícia. Ai, ai. Vai parecer talvez estranho para alguns que não estão muito habituados a frases, mas depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa sugestão. Repitam, por gentileza. Eu mereço ser feliz. Mereço ser feliz. Agora fecha seus olhos. Você não está me vendo, mas eu vou levantar a mão agora. 1, 2, 3. Fala de olho fechado. Eu. Agora vê como você se sente. Completa a frase. Mereço ser feliz. Fica um pouco com essa frase dentro de você e sinta. Vê de 1 a 10 qual que é o nível de intensidade e clareza que isso tem para você. Ok, pode abrir os olhos. Segunda frase, 1, 2, 3. Eu. Fecha o olhinho. Isso. Sente. Agora abre os olhos. 1, 2, 3. Eu. Fecha o olho. Ótimo. Veja como você se sente. Agora, abro novamente. A proposta é um pouco diferente. 1, 2, 3. Eu amo ajudar as outras pessoas a serem felizes. Amo ajudar as outras pessoas a serem felizes. Fecha os olhos e sente qual é o nível de veracidade dessa frase. Eu não vou te perguntar nada. Isso é uma questão sua com a sua consciência. De 1 a 10. Pensa. Vamos tentar de novo. Abre os olhos, por favor. 1, 2, 3. Eu amo. Vê como é que você sente. Só mais uma. Abre os olhinhos. 1, 2, 3. Eu. Vai lá. Para as pessoas a serem felizes. Isso. É possível afirmar, meus amigos, sem muito medo de errar, que muito provavelmente aqueles de nós que sentem-se mais felizes apesar das dificuldades que vivenciam são aqueles que têm uma nota muito alta na segunda frase e, naturalmente, aqueles que têm uma nota alta na primeira frase. Via de regra, muitas pessoas até dizem, eu mereço ser feliz. E buscam a felicidade exatamente onde ela não está. É a grande confusão existencial, né? Do lado de fora. E por mais que a gente saiba, a gente lê sobre isso, a gente assiste palestras a respeito, é difícil no nosso dia a dia não se misturar com essa efemeridade da vida material, porque a gente é muita sedução, né? O tempo todo a gente é convidado a olhar para fora. O tempo todo a gente é convidado a acreditar, não, felicidade depende de onde eu moro, por exemplo. Depende do que eu como. Sei lá, depende de quem é minha família. Talvez do que eu recebo dos outros.
Felicidade depende talvez do status que eu tenho na sociedade. Veja, quantas pessoas ficam tristes quando outras não, por exemplo, reconhecem aquilo que você faz? Quantas pessoas ficam tristes quando, por algum motivo, elas olham para o lado e não estão materialmente no lugar que gostariam? E isso as abate de maneira profunda. Quantas pessoas, não raro, não só ficam tristes, mas até entram em depressões profundas, quando olham para o lado de fora e tudo aquilo que sonharam para si, por algum motivo, não existe ainda. Não é uma frustração? Você fala, poxa, eu queria tanto ter alguém assim, assado, né? Queria tanto morar de tal forma, queria ganhar tanto, ou eu queria que meu corpo não tivesse essa doença que ele tem. Eu não queria ter a cabeça confusa, eu queria estar bem, queria estar em paz. Então a gente tem muito querias, né? Queria. Tenho certeza que você deve ter a sua lista com seus 10 maiores querias. E aí, sem se dar conta, a gente se habitua a viver do lado de fora. Enquanto todo mundo sabe, se não pelo menos no coração, mas na mente, a maioria de nós já sabe que a felicidade literalmente está onde? Do lado de dentro. Com isso, meus amigos, de maneira alguma nós estamos negando as características da vida material. Pelo contrário. Muitas vezes, na vida religiosa, a gente cria grandes confusões. E esse é o grave problema que a gente ainda tem. Quando nós aprendemos com Jesus, com os espíritos amigos, que a felicidade é um estado de espírito, e hoje a própria psicologia tem demonstrado uma série de pesquisas comprovando estatisticamente como que nós passamos a ser muito mais felizes quando a gente educa nossa mente através da linguagem, do nosso comportamento, a vibrar na gratidão, né, na abundância, na compaixão. Quer dizer, a própria psicologia dá hoje uma fundamentação científica àquilo, né, que o mundo espiritual nos afirma. Mas por mais que a gente saiba que a felicidade é um estado de espírito, isso não quer dizer que a vida material não seja importante. É lógico que é muito bom você comer uma comida gostosa. Vai dizer que você não gosta? Ah, é bom sim, claro que é. Claro que é gostoso você voltar para casa e de repente falar, eu adoro meu quarto. Né? Eu adoro esse cantinho que eu tenho para mim. Claro que é. Não tem nada errado disso. Claro que é bacana, de repente, você acordar e, se for o caso, você olhar para quem está do lado e pelo menos lembrar o nome, né? Tem gente que nem lembra o nome. Meu Deus, quem será? Entendeu? Então, assim, é claro que é legal. Você olha para lá e fala assim, graças a Deus, né? Meu filho está aqui, meu marido, minha esposa, ou meu irmão, minha mãe, meu pai, minha mãe, não importa. Claro que meu amigo, não importa, né? Claro que é gostoso. Ninguém está questionando isso. Ninguém está questionando que é gostoso a gente sair para trabalhar no emprego que gosta. Óbvio que é muito bom, não é? Ninguém está questionando a importância de nós construirmos uma vida material que tenha abundância, né? Que tenha uma presença de uma riqueza que não necessariamente tem a ver com dinheiro, monetariamente falando, mas sim com uma forma de viver. E essa abundância existencial, o próprio Espírito de Verdade fala a Kardec que é um direito nosso, está lá na pergunta 921. Né? Nós temos dores que nós mesmos criamos, mas que poderiam ser evitadas se a nossa consciência fosse mais livre. Está lá em O Livro dos Espíritos. Então não, é possível sim ser mais feliz aqui e agora. Mas por que mesmo sendo possível, a maioria de nós tem muitas amarras e dificuldades? Porque, por algum motivo, nós ainda não encontramos o nosso eu sagrado. Aquela semente búdica, crística, né, que Jesus se refere quando ele fala, vós sois deuses. A centelha divina, que é a espiritualidade superior, o tempo todo procura nos lembrar que nós temos. Se nós, amigos queridos, vivemos em contato com essa centelha divina, tudo é diferente. Né? Nós vamos fazer um exercício muito especial na quarta-feira. Olha só a divulgação do marketing. O exercício é só na quarta, mas para nos ajudar a nos conectar melhor com essa questão do eu sagrado. Isso é um negócio muito sério. Quem vive conectado com o eu sagrado, e você sabe o que é isso, porque mesmo que a gente não viva direto com ele, quando ele aparece a gente sente a diferença, porque é imediato. Quem vive conectado com o eu sagrado, no instante que a gente está em conexão com ele, o que a gente sente? Paz, alegria, serenidade. Não existe medo do futuro, não existe angústia do passado, não existe receio do que vai vir. Nem que a gente sinta isso só por 10 segundos, sei lá, depois de uma oração, por exemplo. Ou na hora que você ouve uma música que te toca. Ou talvez na hora de um abraço. Não importa.
né? Que seja 10 segundos, mas a gente sabe o que é sentir isso. Essa sensação ela pode não durar muito. Em uns, claro, duram mais, em outros de nós, dura menos. Mas a gente sabe o que é estar bem. Quantas vezes nós, né, experimentamos uma sensação leve de amar, sem medo de perder? Porque vocês já notaram? Muitas pessoas falam assim, nossa, eu amo, mas dá um medo de perder que chega dói. Aí será que isso é amor ou é apego? Porque a gente não perde aquilo que a gente não tem, né? E aquilo que é eterno não pode ser perdido. Então será que a gente ama ou será que a gente tem apego? É diferente, né? Então, quando a gente está em conexão com esse eucrístico, com esse nosso lado divino e sagrado, nossos medos se diluem, entende? E, consequentemente, o nosso lado mais bonito, mais saudável, mais belo vem à tona. Então, esse lado ele está numa constante construção. Imagina como se nós tivéssemos uma espécie de um bebê interno, vamos chamar de bebê iluminado, entendeu? Nosso lado de luz, que ele estivesse sendo cuidado, amamentado, alimentado, e a gente estivesse ensinando ele a crescer. Quanto mais atenção a gente dá para essa criança, mais ela vai crescer forte e saudável. Claro, como qualquer coisa que a gente dá atenção, cresce feliz. Agora, por sua vez, vamos pensar do outro lado. Vamos pensar no nosso eu tipicamente humano, identificado com o ego, com a vida material, identificado com aquilo que a gente não é. Que normalmente são os resquícios das nossas memórias kármicas, das existências anteriores, né? Que a gente vai se libertando aos poucos e às vezes não. As famosas tendências cristalizadas que a gente carrega na nossa memória espiritual e que às vezes faz a gente se confundir. A gente começa a achar que nós somos as nossas limitações, quando na verdade não somos. Porque lembrando Emmanuel, numa fala Chico, um diamante pode estar durante anos no meio de uma lama, mergulhado na lama, mas ele ainda assim nunca deixou de ser diamante. Na hora que você jogar água nele, ele volta a brilhar, porque ele é diamante. Então, quando a gente flerta, né, de uma maneira muito profunda aí com esse nosso eu humano, o que acontece? A gente vive oscilando emocionalmente, né? Aliás, tem gente que é bom nisso, não é? De dia tá bem, mais ou menos meio-dia tá mais... como é que você tá? Tô indo. De noite, já fui. É uma maravilha, é uma oscilação constante, né? Num dia tem fé, no outro dia tem medo... Num dia acredita que Deus vai ajudar, no outro dia nada serve. É uma oscilação. Quando a gente flerta com o eu humano, a gente se sente com medo, inseguro, com receio. Quando o eu humano toma conta de nós, a gente adora julgar as pessoas, porque é muito fácil julgar. Esse negócio do julgamento, gente, é uma forma de deixar claro para o mundo a fragilidade, infelizmente, que ainda há dentro de nós, né? Porque quanto mais frágil moralmente eu sou, mais eu te julgo. É claro, é uma maneira de defesa, né? Muito mais fácil, porque quem ama, pode observar, não julga. Quanto maior o nível de amor de um ser, menos ele julga. O julgamento de Jesus era 0, amor máximo. O julgamento de uma pessoa que vive fazendo mal é máximo, a ponto dele achar que pode até matar alguém que pensa de maneira diferente dele. Observa. Uma coisa é a gente analisar algo com carinho, com discernimento, outra coisa é julgar. O julgador, ele se sente no direito de dizer o que é certo e o que é errado. Ou seja, é um egocêntrico. Ele acha que ele tem um conhecimento acima de todo mundo e tem a certeza exata do que é bom e do que é ruim. Nossa única pergunta é, se você julga tão bem, por que não é a pessoa mais feliz do planeta Terra? Né? Se a gente acha e tem a certeza exata do que é bom e do que é mal, por que nós não somos tão iluminados assim? Então, sem se dar conta, o eu humano ele nos ilude, é perigoso. A gente começa a viver a partir dele e a fazer escolhas a partir dele. Então, quando o nosso eu humano ele toma conta de nós, a gente julga, a gente xinga, a gente briga, né? A gente oscila emocionalmente. Se alguém nos elogia, essa pessoa presta. Se ela faz uma crítica, ela já não vale nada. Porque o humano é assim, ele é infantil, é que nem uma criança, exatamente assim. É totalmente diferente do eu sagrado. Então, boa parte das confusões que a gente experimenta é por causa disso. Ou vai dizer que você nunca se sentiu confuso em relação a você mesmo. Tem hora que a gente fala assim, gente, eu não me entendo, né? Tem hora que eu acho que eu vou dar conta, eu tô animado, eu tô feliz. Aí passa uma meia hora, passou. Né? Tem dia que eu falo, não, eu vou resolver meu problema, nossa, eu tenho fé, agora a coisa vai. Passa uns 2 dias, não foi. A gente fala, mas não é possível, né? Eu quero melhorar, mas parece que tem uma força em mim que me puxa
para trás. Quando nós vamos conversar com alguns irmãos que têm ainda um forte nível de dependência química, seja lá qual for a origem, essa é uma fala comum. Muitas vezes alguns deles falam, eu quero sair do vício. E tem dias que eu falo, hoje eu vou conseguir. Mas sei lá, de repente, né, dá uma coisa e eu estou lá de novo repetindo o que eu não quero ser, o que eu não quero fazer. É literalmente a briga do eu humano com o eu sagrado. É o eu sagrado tentando se mostrar, enquanto o eu humano está dizendo, quem manda aqui sou eu. E qual que é o nosso problema existencial? A gente sabe que nós estamos evoluindo, né? Porque o nosso destino é evolução. E cada um de nós tem sua herança espiritual. Por isso que preciso escolher que eu quero ser feliz. Por isso que preciso decidir... Não precisa repetir o resto, não. Povo bom, gostei. Preciso decidir. Esse negócio é estratégico, imagina. Pô, palestra no meio da hora do almoço e tal, aí ninguém dorme, entendeu? Então, assim, na hora que decido ser feliz, literalmente muda tudo. Por quê? Porque a gente começa... Presta atenção, quero que vocês pensem comigo. A gente começa a sair da posição de coadjuvante da vida e nós passamos a assumir a posição de atores principais da nossa existência. Gente, o Espiritismo incomoda muita gente, por quê? Porque é a única doutrina, sem nenhum demérito a nenhuma outra, absolutamente, jamais, mas é a única doutrina que traz informações claras, congruentes, inequívocas, deixando nítido que você é o único responsável pela sua felicidade e infelicidade. Não há vítimas na vida, e isso dói. Porque se eu vivo ligado com o meu eu humano muito fortemente, eu não quero aceitar isso. Óbvio, eu vou julgar você. Imagina, eu estou ligado ao meu eu humano, eu vou querer aceitar que eu sou responsável por ter problemas aqui fora? Não, é muito mais fácil eu falar que o problema é do presidente, é do diretor, é do meu pai, é da minha mãe, entendeu? Do vizinho, é seu, é de Deus, é de alguém, mas nunca é meu. Ou então eu me faço de vítima. E para fazer drama eu falo, realmente, eu não valho nada. Já notou, tem gente que é assim, não é? É porque tem pessoas que são orgulhosas ao extremo, é um extremo. Quem erra são sempre os outros. E aí tem um outro dramático, que para chamar atenção, quem erra sou sempre eu. Pode falar. Entendeu? E faz uns dramas. E você vê, essa pessoa quando ela vai conversar com Deus, a oração é dramática. Meu Deus, quem sou eu? Eu sei que eu não sou um pó. Eu não valho absolutamente nada. Né? Mas às vezes o orgulho está gigante dentro de si. Né? E a própria pessoa não se dá conta. E pelo amor de Deus, embora seja uma questão engraçada, nossa, nem de longe há aqui na minha fala nenhum tom de desrespeito ou falta de carinho, jamais. Mas, meus amigos, a gente tem que despertar. Você nem é tão vítima quanto julga que seja, entendeu? Nem sabe tudo quanto julga que sabe. Por isso que nós precisamos nos colocar na posição de aprendizes, é isso que o Evangelho nos ensina. É entender que a gente vai errar, sim, muito ainda antes de acertar. A gente não vai ser perfeito de um dia para o outro, mas nós também já fazemos muitas coisas boas. E reconhecer isso fortalece a nossa ligação com o nosso eu sagrado. Reconhecer a nossa luz, aceitar a nossa luz, abraçar a nossa luz e, como diz a fala do Cristo, deixar brilhar a nossa luz, nos fortalece nessa ligação com o eu sagrado. Muitos companheiros hoje no mundo, já muito abertos, né, a essa ideia de que eu posso ser feliz, que eu vou ser feliz, já literalmente querem melhorar. Olha só, a gente aqui, domingo, não é? Cada um aqui podia estar em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Mas não, a gente escolheu estar aqui. Foi sua escolha, foi a minha e do mundo espiritual que está aqui também. Isso é livre-arbítrio. A gente não precisava estar aqui. Então, nós queremos já melhorar. Isso é um fato. Só que aí é que está, às vezes, a dificuldade da gente entender. Querer melhorar não significa que a gente melhore de imediato. Porque o processo de evolução, o próprio nome já está dizendo, é um processo. Não acontece do dia para a noite. E se a gente não entender isso, a gente vai desanimar. E muitas pessoas desanimam, ficam tristes e falam, eu não consigo, né? Eu não dou conta, eu vou desistir da vida, eu vou desistir desse país, eu vou desistir dessa família, eu vou desistir de mim. Porque a pessoa não entende que é um processo. Quem aqui faz bolo? Levanta a mão. Quem que queria aprender a fazer bolo? Eu queria.
Vai, tudo bem, vai. Quem faz comida? Vale ovo, café, o que você quiser. Vale. Não, fazer ovo não, porque põe ovo é galinha. Né? Ovo frito. Olha que interessante. Quando a gente vai fazer uma comida, seja um cafezinho, né? Um suco, o que você quiser. É de uma hora para outra, assim? Não. Existe um processo, não tem? Por mais simples que seja o alimento, no mínimo, você tem que ir onde está o pó de café, tem que botar uma água para ferver. Isso é o mínimo, não é isso? Coar, ou se for de máquina, ir atrás da máquina, botar um copo. Tem um processo, entende? Um passo a passo. Existe, não tem jeito, é um processo. Ah, não, eu vou fazer um ovo, né? O processo é um pouco diferente. Não, vou fazer uma lasanha. Ó, já criou uma complexidade maior. Vou fazer um almoço, vários pratos. Então, o processo, quando a gente entende ele deixa de nos impedir de crescermos espiritualmente pela pressão que nos causa. Uma pessoa que sabe fazer bolo e sabe que o bolo demora X tempo para ser feito, ela não fica iludida de que ela vai fazer, sei lá, o bolo em 5 minutos, ela sabe que demora 25. Só que uma pessoa, talvez, que não sabe fazer bolo e, sei lá, enfiou na cabeça que o bolo tem que ser feito em 12 minutos, depois que passar os 12 e o bolo não estiver pronto, ela vai começar o quê? Eu não sirvo para isso. Eu não dou conta, não é assim? Isso está errado. Eu sou impaciente. Não está dando certo. É o que acontece com a gente. Muitos de nós, meus amigos, está há 5, 6 existências fazendo um monte de bobagem. Aí, de repente, essa é a primeira que a gente começou a colocar a cabeça para fora para respirar melhor. E a gente quer se obrigar a tudo resolver de uma hora para outra. Perdão, mas não é assim. A natureza não dá saltos. Tudo obedece a um processo. Olha o exemplo de Jesus. Até a vinda do Cristo teve uma preparação. Desde a presença de Moisés, mais de 1000 anos antes, preparando lá o povo judeu, até a vinda do Cristo, quantos profetas vieram, né, deixando claro que haveria um Salvador, um ser especial, que lembraria dos ensinamentos de Deus. Olha a preparação. Olha os ingredientes, é um processo. Isso para falar dentro do povo judeu. Em paralelo, né, nós tivemos o envio do próprio Cristo de vários outros mestres espirituais na Índia, na China, no Japão. Numa preparação. É um processo. Nada acontece por... Eita, que eu não ouvi nada. Nada acontece por... Entende? Quando a gente entende isso, a gente começa a tirar o peso e a culpa que às vezes a gente carrega de não é possível, mas não dou conta, né, de fazer as coisas certas. Calma, você está aprendendo, eu também. É que nem uma criança que está aprendendo a andar. Mas você não pode desistir de aprender a andar. Como a criança não desiste, por isso ela fica boa nisso. Algum de vocês aqui nasceu correndo? Imagina a cena, né? O médico te tira da barriga da sua mãe, você dá um pulo e fala, fala aí, doutor! Ainda faz um selfie, né? Ia ficar estranho, eu falar que não. Tudo bem que as crianças de hoje já não são, né? São diferentes das outras, mas assim, demais, né? Então, houve um processo, não houve? O que é uma gravidez? É um processo, a gestação é um processo. Tudo na vida obedece ao processo natural criado por Deus. Entender isso nos liberta. Por exemplo, eu estou passando por uma separação, estou passando por um divórcio, estou passando pelo término de um namoro, estou viúvo, estou viúva, papai desencarnou, minha mãe desencarnou, estou passando pelo luto de um filho que desencarnou. É um processo. Não adianta esperar, fulano, pronto, enterrou, cremou, pronto, estou feliz agora 10 minutos depois que eu sou espírita. Não, não existe isso. Entendeu? Não é assim que funciona, é um processo. Só que aquele detalhe, se você deixar o bolo também no forno muito mais tempo do que deve, ele queima, não queima? Bem, eu também, tudo bem, eu entendo que a minha dor é um processo, mas se eu gostar de ficar doendo demais, vai dar problema, não vai? Então, eu preciso aceitar que eu tenho minhas dificuldades momentâneas, mas não me entregar a ela. Então, ser feliz sem medo é simplesmente entender quem nós somos e se aceitar com amor e carinho. Que nós somos obras-primas de Deus sendo construídas dia após dia, existência após existência, nem mais, nem menos. Gente, até o planeta Terra, ele também obedece a um processo. Toda programação espiritual, ela é feita, para nós, parece tudo ao acaso, né? É muito engraçado. Para a gente, assim, parece tudo ao acaso. Mas não é.
A gente vai conectando as informações. São peças de um quebra-cabeça. Absolutamente nada está fora do lugar. Olha que interessante. No século XIX, por exemplo, quando a nossa amada doutrina foi codificada, Kardec reencarna em 1804. Nós vamos encontrar um pouquinho, antes disso, depois disso, em 1809, um outro ser muito importante para a nossa história. Embora com uma outra proposta, com outro conceito, foi extremamente relevante para fazer o que ele fez. Lá na Inglaterra, em 1809, reencarnava Charles Darwin. Charles Darwin seria o responsável por chamar a atenção do mundo para uma ideia que hoje parece lógica para muitos de nós, mas que até a época não era. Quem lembra? O que Darwin nos ajudou a entender? A evolução. E Darwin não planejou isso, conscientemente na existência dele. A coisa foi acontecendo, ele acha. Ele, com pouco mais de 20 anos, estava entediado lá em Londres, não tinha nada para fazer. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, internet. Aí eu vou viajar. Aí tinha um navio com o nome bonitinho de Beagle. E ele falou, vou viajar. Proposta meio inusitada, bora para América do Sul, rodear aquelas terras estranhas, inexploradas. E ele ficou 5 anos, contornou toda a costa brasileira, foi lá para baixo, passou lá pela Argentina, passou pelo Uruguai, depois chegou lá por Galápagos. E no meio desse processo, ele foi inesperadamente descobrindo que as espécies animais evoluíam através de adaptabilidade. Só que isso chocou ele. Por quê? Porque ele era católico ultraconservador, adepto do criacionismo. Então, dentro da crença que vigorava até então, Deus tinha criado tudo do jeito que existia. Tenta imaginar o choque desse homem para dar conta de aceitar. Gente, isso é muito maluco, entendeu? Um choque. Para aceitar que isso não era assim. Ele entrou em colapso. Darwin, ele publicou o livro Origem das Espécies em 1859, com 50 anos. Só que ele finalizou o trabalho entre 29 e 30. Ele ficou 20 anos tentando se convencer de que era possível publicar o livro. É sério, isso é história. Por quê? Porque para ele era um choque aceitar que ele tinha descoberto uma coisa que era para ele completamente inesperada. Mas se não fosse por ele, talvez muitos ainda tivessem dificuldade em entender o processo evolucionista. E veja que esse trabalho lindo de Darwin, mesmo com suas dúvidas, com seus anseios, abriu espaço para que a comunidade científica avançasse bastante. Você veja, uma das características, ou reflexões que a gente pode fazer. Quantos de nós, muitas vezes, acreditam em algumas verdades que a gente julga serem absolutas e que, na verdade, não são? Por exemplo, que você pode construir sua felicidade. Você sabe que tem na cabeça de muita gente uma resistência gigante quanto a isso. Tem gente que quer acreditar nisso, mas poucas pessoas sentem isso. Uma coisa é o que está aqui, outra coisa, simbolicamente, é o que a gente vive aqui. Eu quero acreditar que é possível ser feliz. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu acredito. Eu quero acreditar que eu mereço ser feliz. Outra coisa é, eu senti que mereço. E outra coisa é sequer eu precisar falar disso, porque ser feliz é algo natural. Porque eu respiro paz e felicidade. Parece uma coisa simples, mas não é. Quer ver um exemplo? Alguém aqui duvida que a gratidão é importante? Alguém aqui acha que agradecer é algo ruim? Não, né? Agora, não precisa me falar, pensa, quantos aqui agradecem mais do que se queixam? Fique para sua reflexão. E quantos aqui têm o hábito de agradecer pelo menos 5 vezes por dia? Conscientemente. É uma coisa óbvia, vocês acabaram de falar, ninguém duvida. Mas por que a gente se queixa tanto? Aí a gente fala assim, mas eu não me queixo. Às vezes a pessoa se queixa e nem nota. É sério, porque são coisas pequenas, entendeu? Exemplo, você levantou, aí você não falou, mas pensou, que droga. Sei lá, a água não está tão quente. Você se queixou. Mas é sério isso, não é? Não é verdade? Aí você chega e fala assim, esse café tá fraco.
Esse negócio não está assim, esse fulano está assado. Então é lógico que existem pequenas queixas que nos levam a crescer, né? O problema é que a gente se acostuma a, muitas vezes, criar esse processo de maneira profunda. E aí, sem se dar conta, um dia o tempo passa e nós nos tornamos pessoas muito mais voltadas para as queixas daquilo que a gente não consegue fazer do que exatamente para a gratidão daquilo que a gente consegue realizar. O Dr. Sean Eckert, aqui da Universidade de Harvard, ele desde 2012 desenvolveu um trabalho muito lindo, mostrando as vantagens da psicologia positiva do pensamento feliz. Mostrando que pessoas que agradecem três vezes por dia, quem tem recebido as pílulas do Evangelho, a gente tem falado muito sobre isso, 3 vezes por dia. Ele pegou um grupo lá em Harvard e foi fazer o teste. Esse grupo tinha lá um processo de teste em que, tipo do celular, você coloca e programava, para 3 vezes por dia despertar. E na hora que despertasse, a pessoa tinha que agradecer por algo. Não da boca para fora, uma coisa que você sentisse. Não é assim... hora daqui da pesquisa. Eu agradeço... sei lá, estou respirando. Não é assim. Pelo que você pode ser grato agora? Puxa, eu agradeço, sei lá, por estar aqui encarnado, vivendo essa experiência. Quantas pessoas queriam estar no meu lugar, seres e não estão? Nossa, é tão bom estar aqui. Eu agradeço por estar encarnado. E aí o objetivo era a pessoa prestar atenção em como que ela se sentia depois de agradecer. Aí passa o tempo, no dia a dia, a gente ia esquecendo. Aí toca de novo o sininho. Hora de agradecer de novo, né? Pelo que você pode agradecer? Aí a pessoa... É instantaneamente. Eu agradeço, sei lá, pelos meus filhos. Podem dar dificuldade, mas é tão bom ter filhos. Ou, sei lá, agradeço pelo meu trabalho. Ou então, eu agradeço por ter conseguido me libertar de uma situação ABC, que foi muito difícil, mas agora eu me libertei. E a pessoa vai lá e escreve. E aí o Eckert mostrou o quê? Que pessoas que agradeciam sistematicamente 3 vezes por dia, por mais de 21 dias, elas não voltavam mais a se queixar como antes. Exatamente. Criou o hábito. Quer trazer isso para uma linguagem espírita? Fácil. Reforma íntima consciente. Ao invés da gente se deixar levar pela onda, você cria a onda que você quer surfar. Nós predeterminamos o nosso nível de autoeducação. Então eu tenho esse livre-arbítrio de falar, eu quero ser mais grato, porque eu não sou. Ou então eu quero ser uma pessoa mais generosa, porque eu não sou. E, gente, isso é um negócio muito sério, né? O pessoal acha engraçado, mas é verdade. Eu disse isso aqui da última vez que nós viemos. Muita gente fala assim, Ricardo, eu não dou conta. Eu não dou conta porque eu sou muito indisciplinada, não é assim? Eu sou muito indisciplinado. Não é não. Sou. Não é. Sou sim. É muito legal isso, né? Não, não é. Aqui, quem sabe da minha vida sou eu. A pessoa está sendo disciplinada para tentar me provar que ela é indisciplinada. O que isso quer dizer? Disciplina a gente tem, só que a gente direciona no sentido errado. Então, o que o Eckert mostrou? Algo que o Martin Seligman já tinha mostrado da mesma maneira, que as pessoas escolhem, conscientemente ou não, serem felizes ou infelizes. É treino. Não há vítima na vida. É treino. Se você levanta e todos os dias repete, tô ferrado. Mas é sério, não é verdade? Tô lascado. Nossa, hoje meu dia vai ser, nossa, que complicação. Nossa, tô na água. Meu Deus, e tem gente que ainda faz assim, o sujeito pega o evangelho, vai fazer o culto no lar, faz o culto no lar. É muito gente, é maravilhoso nessa tendência. Só Deus mesmo para dar conta. O sujeito vai lá, lê o culto, uma passagem de Jesus, uma página linda de Emmanuel, de Joana. Ou não tem problema, você lê lá um salmo maravilhoso, né? Ou vê o Alcorão, você lê o que você quiser, um sutra. E aí a pessoa no final, tô ferrado, não adianta, eu não faço isso. Eu não consigo. Isso não é para mim. Ou seja, a pessoa não percebeu que ela se colocou na posição refratária. Então a luz chegou. O que ela fez? Fechou o blackout. E aí ela vai viver como se ela não tivesse luz. Ela não aceita que ela que fechou o blackout. A luz quer entrar, mas você falou não. Por quê? Porque a gente se agarrou no eu humano. Porque a gente está muito íntimo dele. Tem várias existências que a gente diz não para a luz. Então não é simples fazer essa transição. As pessoas que aceitam mais facilmente a luz já fizeram esse treinamento de se libertar.
Quando a gente vê uma pessoa que você fala assim, nossa, fulano tem uma resiliência enorme, uma capacidade de recuperação incrível, passou por graves dificuldades, mas é uma pessoa do bem, está agradecida, é uma pessoa feliz, pode ter certeza que já está treinando há muito tempo. Tem que se libertar, às vezes, há 2, 3 existências. Olha o caso de Emmanuel. Emmanuel, até 2000 anos atrás, era um senador arrogante. Nos 50 anos depois do desencarne dele, ele foi se burilar sendo escravo. Hoje, é um dos espíritos responsáveis por ajudar na transição do planeta Terra para a regeneração. Poxa, uma mudança significativa para 2000 anos, você não acha não? Né? Porque 2000 anos perante a eternidade não é nada. Para nós, né, é muito. Mas quando você pensa assim no horizonte de eternidade, não é nada. Olha o caso do Dr. Bezerra. Na época de Jesus era um publicano egoísta, egocêntrico, Zaqueu. Hoje é outro baluarte do amor. 2000 anos. Então, meus amigos, não há distância para a nossa evolução quando a gente entende que existe um processo. Quando a gente deixa de ter medo de ser feliz e quando a gente se permite caminhar. Conclusão, não tenha medo de ser feliz. Não permita que você não seja quem você pode ser. Ou melhor dizendo, permita-se ser feliz. Por quê? Eu mereço ser feliz. E a melhor forma de fazer com que a gente possa experimentar a felicidade, a gente já sabe, é ajudando outros, exatamente, a serem felizes. Isso é que é divino. Então o Evangelho de Jesus nos mostra que quando eu aceito, sim que eu posso ser feliz, apesar de ter feito um monte de bobagem, 10 existências, não importa, mas eu falo, caramba, eu quero mudar, sabe, eu não quero mais viver nessa vibe, eu quero elevar, então eu vou me trabalhar. É um processo. Paulo passou pelo processo dele. Ele era Saulo. Na hora que caiu a ficha, meu Deus, que loucura que eu fiz. Né? O homem existe. Jesus é verdadeiro, que ele achava que era mentira, né? Nossa, ele está lá literalmente cego, aí Ananias vai lá restituir a visão. O que é que ele começa? Passar pelo processo. Não foi assim da noite para o dia. É um processo. Ele vai lá, vai para o deserto, anos no deserto, se reestrutura, volta... É praticamente colocado para fora, né, da igreja de Jerusalém, porque os discípulos não queriam ele lá, e ele vai fazer a caminhada dele sozinho, e se torna o maior apóstolo do cristianismo, sem nunca ter visto Jesus enquanto ele estava na carne. Processo. Paulo é apedrejado, Paulo sofre naufrágios, Paulo é feito prisioneiro e desencarna decapitado. Mas é esse homem que prestes a desencarnar, dá força para o seu algoz para cumprir a pena. É de Paulo a célebre frase, hoje já não sou eu mais que vivo, mas sim o Cristo que vive em mim. O ego dele humano, que era forte, desapareceu. E o eu sagrado, que era pequenininho, cresceu. Tomou conta e na mesma existência. Isso que é lindo de se ver. Então, na hora que o soldado romano vai cumprir a pena de decapitá-lo, o braço dele tremia, porque ele sentia a grandeza moral daquele apóstolo do Cristo. E ele não sabia o que fazer, era o dever dele. E aí a frase de Paulo é de arrepiar, né? Não sei se vocês se lembram, mas aí ele olha para o soldado romano, sente aquela dor, aquela angústia e fala, soldado, fique em paz, cumpra com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Essa é a fala de alguém que não se iludiu, que reconheceu a sua parte humana, que se perdoou pelo tudo aquilo que a parte humana fez e que não devia ter feito, mas que ainda assim seguiu adiante. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é exatamente essa. Onde você precisa se perdoar para seguir? Onde você precisa ir adiante sem medo de ser feliz? Onde que nós podemos e devemos espiritualizar mais a matéria? Gente, não é se abstendo de sexo, ou só comendo menos, ou indo para a vida religiosa todos os dias por dia que nós vamos nos aproximar de Deus. Se então todo beato era espírito iluminado. Não é nada disso, né? A gente vê, por exemplo, os 7 pecados capitais, o grande problema deles é o quê? A falta de Jesus, a falta da consciência. Então, se nós temos a consciência, nós espiritualizamos a vida material.
Então, onde quer que você esteja, você vai ser luz, você se sente livre. Não é assim? Então, eu estou casado. Ótimo, então vou ser feliz. Fiquei viúvo. Vou ser feliz. Eu, sei lá, casei de novo. Vou ser feliz outra vez. Nessa existência eu não tenho pai nem mãe. Vou aprender a ser feliz. Mas agora eu sou pai e sou mãe. Vou aprender a ser feliz. Nossa, meus filhos foram tomados de mim. Vou aprender a ser feliz. É óbvio que não é fácil, porque é um processo. E o Espiritismo nos liberta da ignorância do fatalismo, né? Nos dando a consciência de que quando a gente tem a certeza daquilo que tem que ser feito, o que acontece? Tudo flui. Então não duvide da sua capacidade de ser, porque se permita. Porque senão não adianta o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda acreditar nisso se você não acreditar. Não adianta a gente ter uma casa espírita, religiosa, ou quem quer que seja, acreditando, se nós não acreditarmos, entende? Na nossa capacidade de fazer a diferença na nossa vida. Então, gente, nesse domingo de hoje abençoado, em que com a graça de Deus, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de estar juntos em nome do Cristo, do Evangelho, aqui nesse templo de luz, que nós possamos mais uma vez aceitar a luz divina que o Senhor da vida nos propôs. Deixar brilhar a vossa luz, é um convite do Cristo. Então que a gente possa sair hoje com os corações sim mais renovados, mais confiantes, na certeza de que não importa o que aconteceu ontem, amanhã sempre vai ser um novo dia. E com certeza vai. Nunca duvide disso. Amanhã sempre vai ser um novo dia. Isso faz sentido para vocês? Sim ou não? Sim. Vamos ajudar a Deus a nos ajudar. Acima de tudo. Acima de tudo. Lembre-se, para a gente fechar, evolução é um processo. E nesse processo, se a gente trouxer amor, carinho e paciência conosco, pode ter certeza que a gente se ajusta. O amigo espiritual sempre diz isso, né? Se você sair do eixo, o que a gente faz? Volta para ele. Se sair de novo, volta outra vez. E se tornar sair, volta. Uma hora você se cansa de sair e fica no eixo. Ué. Mas não desista. Mas é simples. Ontem, no tratamento espiritual lá em Orlando, ele falava uma coisa muito interessante que eu nunca tinha dito, né? Aí ele comentou com uma determinada paciente, falou assim, minha filha, presta atenção nas coisas simples, né? Porque são as coisas simples que não são feitas que travam a nossa evolução espiritual. Ele deu um exemplo que eu achei muito divertido, interessante. Falou assim, se você tem um carro, e aí você troca o pneu do carro, e você esquece só de um pequeno detalhe. Apertar o parafuso. Não coloca os parafusos no pneu, e você começa a dirigir. O que vai acontecer com o carro? Vai ter uma tragédia, né? Se estiver na autoestrada, vai sair a roda, imagina um acidente. Mas é uma coisa simples, não é? Então, por exemplo, eu não lido com o evangelho. É uma coisa simples, é bobagem. Mas por não trabalhar o evangelho no meu coração, eu sou impulsivo e intempestivo, firo as pessoas, consequentemente eu me sinto solitário, atraio energias negativas do mundo espiritual, minha vida atrai problemas, eu fico doente com coisas que eu não precisaria, de repente, porque algo simples não foi feito. Por eu não ser educado, talvez eu fique mal educado, as pessoas fiquem magoadas comigo, eu passo a ter problemas, uma série de causas e consequências, porque algo simples como dizer obrigado, me desculpa, foi ignorado. Então observa que o evangelho é feito de coisas simples. O evangelho é simples, o que não quer dizer que ele é fácil. O simples não é fácil, o fácil não é simples. Complicar quase sempre é a maior parte do problema. Então que nesse domingo abençoado possamos sair com nossos corações renovados. Com esperança, sim, de que essa simplicidade de acordar Jesus dentro de nós, como os discípulos fizeram, vai fazer com que a gente se encha, de proteção, de fé, de bom ânimo, na certeza de que a gente pode e que deve seguir adiante. Com certeza. E, gente, nesse minutinho final, me permitam, compartilhar com vocês. Nós fizemos o tratamento ontem lá em Orlando, o pessoal pediu para a gente falar, amanhã foi uma surpresa tão boa. Eu só não sei o nome do centro. Cadê o Douglas? É o centro... Oi? Caridade. Isso, lá em Margate. Isso eu sei, lá em Margate. Nós vamos ter o tratamento espiritual amanhã e o pessoal pediu para convidar, Como não vai ter atividade no KSSF, de repente, quem quiser participar, são extremamente bem-vindos. Com certeza, extremamente bem-vindos lá.
O pessoal lá fora passa as informações para vocês. Nós trouxemos, como o pessoal falou, os CDs dos Pílulas do Evangelho. O pessoal, né, da última vez cobrou. Falei, ai meu Deus, prometi que a gente ia trazer. E queria te agradecer, viu, mano? Mais uma vez, agradecer a todas as pessoas, né, que nos deram esse apoio para dar tudo certo para a logística estar aqui. Nesse período da nossa última vinda para cá, a gente teve a alegria de lançar o Instituto Namastê. Graças a Deus, devagarzinho, né? Sem nenhuma pretensão, que é uma instituição sem fins lucrativos para ajudar nesse trabalho da Falange do Bem. Devagarzinho, a gente vai lá também construindo apoio a várias instituições assistenciais. Aí os CDs estão ligados ao Instituto Namastê, né? E a gente agradece, lógico, né, a todos aqueles que têm nos apoiado nesse período todo. E é isso, né, meus amigos? E é isso. Jesus é simples, né? O Evangelho é simples, a doutrina nos convida a relembrar essa simplicidade. Quando for na quarta-feira, nós vamos falar de cura e autocura dentro de um outro prisma. Eu queria trazer para vocês alguns exercícios práticos, né, dentro da reflexão que a nossa amada doutrina nos propicia, para que a gente possa potencializar a nossa capacidade de nos curar. Porque, lembrando sempre, a aprendizagem superior, quem se adoece ou se cura somos nós. E está na hora da gente deixar de saber isso aqui e começar a viver isso aqui, no fundo do nosso coração. Então, mais uma vez, muita luz e muita paz para você, para a sua família, para as pessoas que você ama tanto aqui no Brasil, em qualquer país que tiver, para os animaizinhos que muitos aqui eu sei que amam e cuidam, para esse centro de amor e para essa espiritualidade bendita, né, que nos apoia, todos nós, o tempo todo, né, com carinho, nos protege, nos inspira e nos ampara. Né? Vamos fazer nossa parte, né, nosso trabalho, para a gente poder ser feliz, sim, né, na medida que seja possível, como fala o Espírito de Verdade. Mas sendo feliz não é na próxima existência, mas sim aqui e agora, se libertando do que a gente não é mais, aceitando o nosso potencial divino e amando, né, na medida do possível, auxiliando, espalhando luz por todos os lugares que nós estivermos. Que a bondade divina seja com todos nós, uma vez mais. Que assim seja. Muito obrigado.